Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Néder Especial. Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Néder Especial e no programa de hoje eu tenho a satisfação de estar recebendo aqui o arquiteto e urbanista Walter Naime, uma figura importantíssima na história de Piracicaba, com importantes ações que fizeram muitas coisas importantes para a história do Brasil e você vai conhecer um pouco mais essas histórias no programa de hoje. O Walter Naime, que é uma pessoa com várias atividades. A gente vai falar aqui sobre o homem público, sobre o profissional da arquitetura, do urbanismo, sobre o cronista e também vamos falar sobre o empresário e o chefe de família Walter Naime. O programa de hoje está começando agora e eu tenho o prazer de dar meu boa noite especial para essa figura querida. Tudo bem, Naime? Tudo bem. Tudo bem, né? Alegria tê-lo aqui, viu? Fazia tempo que eu estava querendo essa entrevista. Eu fico lisonjeado pelo seu convite e, ao mesmo tempo, agradecer a você toda essa deferência que você me trata, viu, Néder? Como todos os outros também. É uma alegria poder estar aqui com você ao seu lado. Vamos começar a falar das origens do Walter Naime, origens de família libanesa. Libanesa. Né? Você cultivou dentro da sua família o desejo de poder se desenvolver na área da arquitetura? Você desenhava quando menino, projetava, mesmo que na brincadeira, edifícios, prédios? Como é que era o Walter Naime pequeno que virou esse grande homem da arquitetura? Menos. O Walter Naime foi uma criança normal. Graças à minha vontade de vencer, os meus pais sempre quase residiram em área rural. Não sei se você conhece a estrada de Tietê. Sim. Lá tem o Arraial de São Bento, tem os idos da família Nasato, os Chiquitos. Ali era uma zona praticamente de multicultura. Tinha milho, tinha tabaco, o fogo, né? Tinha melancia, tinha a parte de cana, já estava começando. Então, era uma felicidade a gente poder estar ligado a uma coisa toda verde, né? Toda esperançosa. E a minha infância, praticamente, a pequena adolescência, diria, eu passei no mato. Você não acredita, mas eu gostava de caçar passarinho. Eu não sei se você já usou uma vez lá na infância a tal da arapuca, mas eu me divertia com arapuca, prendia passarinho, soltava passarinho e tal. E nesse meio, algumas pombinhas iam para o estômago também. Dançavam também. Dançavam também. Um balé razoável, sabe? Aquele balé de frigideira que ela fica pulando ali no... Era coisa da época que o menino brincava, né? Uma infância normal, né? Normal. E daí? Daí, você não acredita, mas você já pensou que a agricultura não ia para frente no Brasil porque tinha árabe? Não é verdade. Meu pai plantava cebola, meu pai plantava alho, meu pai plantava de tudo e eu ia ajudar. Eu sabia tratar da terra, eu sabia quando ia chover um pouco. Nós sabíamos também que uma erva tinha praga ou não tinha, mas era uma vida bastante feliz. Dentro dos limites daquelas posses pequenas, a gente morava numa casa, eu vou dizer, em off, como você quer. Quem sabe o que era uma casa de pau a pique? Você deve saber, o adobe. Eu morei numa casa daquela há muito tempo, casa de barro. Não tinha laje, era só o telhado, o madeiramento era tudo de eucalipto.
E o piso era de chão mesmo, que tinha que jogar água toda a tarde para não fazer muita poeira, sabe? E a gente convivia com cobra passando assim pela madeira, uma rã no poço. Era muito interessante. E não, aqueles medos que hoje as crianças demonstram ter, a gente acostumou com aqueles animaizinhos e era normal, a vida boa. Eu acho que você não sabia, na verdade, o que era medo naquela época, né? Porque Não, você já tinha. já tinha medo? Já tinha medo. Medo de cobra, de patinho. A gente via cobra, já mudava né? Mudava de trilha. Para você ter ideia, o meu pai, esforçadíssimo, nós tínhamos uma vendinha em que na prateleira devia ter 2 litros de água benta, devia ter 1 litro de vinho chapinha, devia ter também lá na sacaria lá 10 quilos de sal, 20 quilos de arroz, alguns doces, né? Era uma falta de tudo, né? Mas aquele pouco a gente tinha a satisfação de viver e dar por contente, sabe? A gente dava por contente. Eu, por exemplo, não tinha noção nenhuma do que era realmente passar os apertos de um homem que precisava tratar de uma família com aqueles elementos. Sim. Mas a gente percebia a dificuldade realmente de comer, a dificuldade de dormir. Não tinha. No frio era um caso sério. Esse frio de hoje aqui, a gente já estaria frito nessa altura. Né? É verdade. Então, ele sempre trilhando o caminho do bem. Meu pai era um trabalhador e a gente só pode ter lembranças boas. A mamãe era uma valente de uma senhora, uma valente matriarcal, sabe? Ela mandava em quase tudo, graças a Deus que era assim. Até mandava no meu pai, né? Coisa que é comum hoje, né? E vocês eram em quantos irmãos? 4 irmãos. 4 irmãos. Eu era o único varão, né? O primogênito. Depois tinha a minha irmã, tinha a minha irmã Ivone, tinha a minha irmã Odete e a minha irmã Helena. Então, 3 mulheres e um homem. Todas bonitas. Todas bonitas. Só eu que saí mais ou menos. Seu pai e sua mãe, os nomes deles mesmo? Seu pai Meu era? pai, Latif. Latif. Com F. Com E no final é mulher, né? Mulher. E a mamãe é Nair. Aidar Naime. Aidar Naime e ele Latif Ela de Naime. Bebedouro e o meu pai lá do Líbano. E que se fixou aqui perto de Rio Preto. E a mamãe era de Bebedouro. Rio Preto é uma cidade onde vinham muitos patrícios oriundos do Líbano, da Síria. Sabe por quê? Né? Por quê? Passava por Minas. Tá. E a época, aquelas coisas todas, e o linguajar e a fala do desenvolvimento passava pelo café. E o café, a sede dele era Minas Gerais naquele tempo. Então ele atraía muito esse pessoal que era o produto de riqueza brasileira mais acentuado, né? Certo. Tinha o café, o cacau, os minérios, as pedras preciosas e a gente boa desse país, né? É verdade. Tudo aqui. aqui. Mas vamos falar daí do despertar da arquitetura. Nessa fase, o senhor não tinha ainda noção do que queria ser quando crescesse, obviamente. Principalmente pelo seguinte, você vê, na área rural, você tem desenvolvimento do ensino em escolas até 3º ano, que é o grupo escolar, né? É o inicial. O 4º ano tinha que ser feito aqui, na cidade. Eu acabei fazendo o 4º ano no sul de Minas e por lá fiquei até o final do colegial, né? Certo. E fiquei morando no seio de uma família de muito amor, que eram os Ortega. Eram os maiorais em matéria de cebola e alho no estado de São Paulo. Eles tinham, inclusive, sede na Américo Brasilense, do lado do Mercadão de São Paulo,
Puxa vida. E eram importantíssimos, eram 8 irmãos, muito unidos, e eles exportavam o produto e traziam produto também do Chile, da Argentina. Puxa vida. Puxa vida. E eu vim morar na casa do Paco, era o Francisco. Nessa casa que era do lado da igreja metodista, do lado do mercado praticamente. Ainda está lá o sobradão vermelho agora, né? Mas eu tinha muito medo quando criança, sofri medo porque tinha um carrilhão naquela igreja que fazia um barulho que era meio assombrado, sabe? E eu sofria muito com isso. Mas esses pais de consideração, diria ele, o Paco era uma pessoa boa. E o que eu fazia como menino? Eu ia ao mercado e ia fazer distribuição para algumas bancas que estavam ali entregar produtos. E para os Ortega, eu ia buscar um cavalo. Olha só. Um cavalo. Lá onde hoje tem aquele prédio que está só o esqueleto dele, onde tinha 3 palmeiras, que eram a respeito, aqueles pessoal que era dono da maçã, Ferrante. Sim. Lá era um sítio em que o cavalo ficava lá. Eu saía às 6 horas da manhã, buscava o cavalo, arriava o cavalo e depois com a carrocinha distribuía cebola e alho por aí, entendeu? Olha só. Ajudante, né? Ajudante. Mas batalhando já, pois né? Qual a sua idade nessa fase aí? 10 anos. 10 anos de idade. Né? Começou cedo. Muito cedo, né? Cedo. Porque a gente precisava começar. Precisava. Né? Mas, tuas ordens. Né? Daí terminou essa sua... Nessa época você estava no sul de Minúcia. Fui um aluno Aí, esses meus pais vieram para a cidade. Fomos morar, você sabe aonde? O papai ficou mais ou menos bem abastado. Nós fomos morar em frente da onde é o Intersul hoje, do lado de cá. Na rua Moraes Barros. Isso, em Benjamin. Benjamin Camorés. E ali, aquela sede de crescer, etc., e a parte ambiciosa dele levou ele a perder tudo que ele tinha. Alguém lhe deu um tombaço. E nós ficamos comendo outra vez tomate, comendo pãozinho, banana, etc., 3 ou 4 meses seguidos para poder reanimar. Foi quando todo mundo ficou doente também, né? Nesse tempo sobrou umas migalhas e ele acabou fazendo uma casa que hoje é a padaria Riviera em frente à Santa Casa. Sim. Aquela avenida era terra. Avenida Independência. Eu assisti, por exemplo, competição automobilística na terra dessa avenida. Chicolândia, esse pessoal todo. Você viu, chegou a ver isso aí? Claro. Aliás, muitas pessoas amigas nos contam dessa época de Piracicaba que tinha ali corrida de rua na cidade, né? Era bonito. Devia ter sido um negócio fantástico, né? Uma Piracicaba que era extremamente diferente dessa, né? Porque hoje em dia você não conceberia fazer isso, né? Mas naquela época... completamente diferente, né? Isso década de 50? Antes da década de 50. Década de 50 para 60, eu já tinha ido a São Paulo, eu estava na faculdade, né? Sei. E com muito sacrifício a gente conseguiu permanecer por lá, morando em algumas pensões, etc., fazendo trabalho de entrega, trabalho de balconista, trabalho de lavador de copos, né? Era a única coisa que eu sabia fazer. Ainda tenho as marquinhas na mão. Dos copos que quebraram na mão. Não existia esses, vamos dizer, esses aparatos de hoje, a esponja, o cabo para lavar prato. Era na unha mesmo, você pegava uma bucha daquela de cerca e usava aquilo lá, mas quebrava o copo e a gente ficou marcado com aquilo. Olha só. Lá em São Paulo eu consegui... Uma luta. Em São Paulo eu trabalhei no bar que ficava em frente da escola de polícia, ali na rua São Joaquim, ali na Liberdade. Porque o cursinho que era o latino que eu estava fazendo era na São Paulo, Colégio São Paulo. Ainda deve ser lá, né? Eu acredito.
na Tamandaré, por ali. Sei. E nesse meio, eu acabei arrumando um empreguinho nesse bar de português para lavar copo. Então, o senhor morava em pensão, trabalhava como lavador de copos, muitas vezes. Nesse caso, E a sua faculdade era onde? O senhor fazia faculdade aonde, lá em São na Paulo? Rua Maranhão, onde era lá o Instituto Fábio Penteado, e depois foi parar. Isso eu cursei lá o primeiro e o segundo ano, depois no terceiro, nós começamos a ir lá para Tiradentes, que era a Politécnica. Qual faculdade que você fez? Era Eu fiz a FAO, a FAO, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. da USP. E as matérias Puxa vida, hein? humanas eram feitas ali na Maranhão, pertinho do Mackenzie. E as matérias técnicas nós íamos lá na Tiradentes, que era na Politécnica. Depois, mais tarde, no quarto ano, nós fomos parar na cidade universitária. Puxa vida. É uma caminhada boa. Terminou em que ano a faculdade? Você lembra? Terminei em 60. 60, Foi. 1960. 1960. Ficou um tempo em São Paulo ou voltou para cá direto? Fiquei um tempo lá, Ficou um fiquei pouco um lá. ano lá. Eu consegui fazer uns estágios na Indy, construtora. Fiz alguns amigos muito bons, me arrumaram lugares para, pelo menos, dizer que eu estava trabalhando, né? Que legal. Mas a gente não tinha condição de ser um profissional ainda. A gente foi lá para fazer, para aprender mesmo, né? Tá. E tive a sorte de ter amigos que reconheciam o estado, vamos dizer, frágil daquele estudante, né? A nossa formatura, para você ter ideia, foi uma beleza. Foi lá no Teatro Municipal, em frente do Mapping. Puxa Olha, vida. meus professores muito espetaculares, né? O Vila Nova Artigas, né? O Camargão, de matemática, o nosso amigo Katinski, outro grande professor, Paulo Mendes da Rocha, qual eu fui examinado pela tese que eu fiz, e eu vou até, com a devida vênia, dizer para você que ele me aprovou com 10, tá bom? Poxa vida, hein? Olha só. Porque ele faleceu há questão de 2 ou 3 meses. Você sabia disso? Não sabia. Paulo não foi sabia. um craque. Agora, o professor humano mesmo era o Vila Nova Artigas, né? Tinha uma capacidade de entender o aluno, uma capacidade, uma sensibilidade muito grande em transmitir aquilo que ele gostaria que o aluno... Coisa que a gente hoje, infelizmente, no setor do ensino, a gente percebe que os professores já não têm mais essa qualidade de incentivo a essa mocidade que está precisando de estímulo. Eu digo, essa pandemia está assustando a mocidade. E toda vez que nós, depois dos 40 anos, tivemos oportunidade de estimular essa juventude, esses novos arquitetos que vêm vindo aí, os novos que vão entrar, e não só nisso, também os outros profissionais, outros direitos, medicina, etc. Porque realmente nós estamos com um cenário brasileiro negativo. Exatamente, exatamente. Quando é que você veio para Piracicaba daí para começar a trabalhar aqui na cidade? 1961. 61. Foi o seguinte, a minha família precisava de um suporte de, vamos dizer, de diretrizes. Porque o meu pai não tinha escola, a mamãe também não tinha, eu tinha as irmãs. Então eu tinha um pouquinho mais de vivência social do que eles. Eu achei que eu era mais importante na minha família aqui. E eu vim para cá, com um pé na frente, outro atrás, como disse na gíria, né? E chegando aqui, fiquei aí uns meses lutando para ver se alguém falava alguma coisa de serviço para mim, mas aqui tinha um domínio muito grande. Os engenheiros aqui eram 2, e você andava na rua e a placa deles estava em tudo, era que nem número de casa, todos tinham mesmo, entendeu? E até, isso não quer dizer nada, porque eles sabiam fazer, estavam aqui há muito tempo e a tradição lhe dava essa permissão. Tanto é que eu sou muito grato ao Dr. Fausto, sou muito grato ao Dr. Ciro Barbosa. E o Ciro Barbosa já estava trabalhando na prefeitura, na gestão do Dr. Salgô. E
não sei como é, eu recebi um convite. Eu Walter, venha trabalhar comigo aqui que eu estou precisando. Eu falei, vou, né? Qualquer chamado para mim, eu tinha uma orelha muito afiada para qualquer chamado de trabalho, né? E tenho muita lembrança do José Mil também, que me ajudou a fazer esses contatos, sabe? José Mil Mendes Campos. Eu sou muito grato a todos eles e a muita gente de Piracicaba que me ajudou. Muito bom. Agora, é importante a gente falar um pouquinho, né, do seu trabalho na vida pública. Você teve experiências, por exemplo, como secretário do ex-prefeito João Herman Neto. Como é que foi essa experiência na época? Primeiro eu fui diretor de obras no governo Salgó. Salgó. E nesse governo Salgó, depois ele foi cassado, você se lembra? E quem tomou conta foi o Luciano, veio o Luciano em seguida, né? Essas Luciano histórias, Guidotti. Isso, Luciano Guidotti. Bem preciso, obrigado. E o Luciano Guidotti veio e ele era um tempo em que se governava com um conjunto de conselheiros bons, sabe? Então, você quer ver os nomes que eu vou citar para você? Dr. Rubem Carvalho, era diretor da Mausa. Arquimedes Dutra era um dos melhores artistas da cidade. Tinha dado, inclusive, aula na minha faculdade. Hermor Zambello, outra força que você pode ter. Ele, inclusive, deve ser sogro do Palmiro, não é? Eram pessoas que queriam enxergar o futuro, mas ainda não tinham o impulso de... Então, você encontrava um prefeito com uma vontade tremenda de fazer as coisas, marcando no chão, às vezes, certas marcações que deviam ser de engenharia, e falar, é por aqui que vai passar, e pronto. E você, como formado, estranhava, mas falava, puxa vida, mas não é que o calcanhar dele parece que escreve. Então, é uma novidade, não? E o tratamento deles era principalmente do prefeito Luciano Guidotti, era de um tratamento afetivo, mas bastante rude, sabe? Ele usava nome feio para te chamar, né? O seu fulano vem aqui, né? E você ia, não é? Não era maldoso, era a linguagem da época lá, sei lá, né? Então, isso valia muito a pena. A gente é muito grato a essa oportunidade. Com ele a gente projetou algumas pontes, projetamos lá também a Pinacoteca. Não podemos esquecer o nome do Lúcio Neto, né? Rubem Carvalho, Lúcio Neto, Hermor Zambello, Arquimedes Dutra. Era uma pleiade de gente. Verino, pai do... Como é que chamava ele? Um senhor de uma sabedoria muito profunda. Bom, ele me perdoa. Oriani. O Verino Oriani foi vereador. Não, esse é folclórico. Esse é outro. O neto dele ele tem a empresa 3D, de engenharia. Ele me perdoe lembrar, mas ele é um professor espetacular. E eu acho que dentro desse cenário de dificuldade, de entendimento, houve também o entendimento de que a gente tinha alguma coisa para ceder para a cidade. E a gente foi agraciado com alguns projetos por eles, né? E eu participei também da diretoria do Coronel Barbosa, né? Você deve ter ido nos bailinhos lá também. Sim, né? sim. Nosso querido Coronel Barbosa, que abrigou ali grandes artistas brasileiros, né? Durante muitos anos. Hoje está sendo tocado pelo nosso amigo Pousa, né? Pelo Pousa. Hoje eu conversei com ele, é uma pessoa dedicada. Tem feito um bom trabalho, o Reinaldo, à frente do Coronel. Tem sido. Doutor Naime, fala um pouquinho da Pinacoteca. Foi na gestão do Luciano Guidotti, é isso? Foi na gestão do Luciano que houve ali o projeto seu, do Ciro e do Xadá. Vocês fizeram um trabalho em 6 mãos, é isso? Não, fizemos um trabalho, vamos dizer,
Uma das coisas muito importantes que o arquiteto tem que aprender é trabalhar em equipe. O trabalho em equipe é uma coisa difícil, tanto para arquiteto, como para jornalista, como para qualquer profissão. Qualquer um. Pois é, mas antes, para o arquiteto era muito mais importante. E a gente tinha o quê? O respeito de fazer, por exemplo, em três projetos. Depois a gente ligava esses projetos, o melhor que cada um tivesse. Depois, o melhor que cada um tivesse dava um resultado bom para mais bom ou mais bom. E isso daí, orientado por um desejo de um prefeito dinâmico, que era o Luciano Guidotti, e orientado por um mestre de arte, que era o nosso amigo, o Arquimedes Dutra, e assessorado ainda pelo Hermor Zambello, pelo Dr. Rubens Carvalho, que era o pai da Glorita. Todo mundo conhece. Eram os tempos áureos, né? Uma beleza. E nesse ínterim também, quando aqui estava, eu tive a satisfação de ver e quero aqui prestar uma homenagem a uma pessoa do governo brasileiro que deixa a gente realmente com mais entusiasmo de profissional, que se chama presidente Juscelino Kubitschek. Esse homem, Piracicaba deve muito a ele, sabe? Eu, por exemplo, assisti na casa do senhor Mário Dedini acertar um contrato com 12 usinas para o Brasil, através dele, que era logo em cima, estava no bolinho olha um pouco. O que significa isso? Piracicaba mudava de patamar nessas alturas, né? Você já pensou? Dedini tinha quase 6 mil funcionários, fazendo peças de usina. Todas as usinas brasileiras, por incrível que pareça, têm filiação com a Dedini. Antes, a Dedini era como se fosse uma Volkswagen. De lá do Nordeste, ou de lá do Acre, alguém ligava aqui, porque o telefone demorava um pouquinho, porque era de manivela, mas dizia que queria uma peça tal, assim, tudo numerada, e ele fazia em seguida e remetia, tá bom? Era uma coisa espetacular essa parte, porque mérito seja dado a quem construiu toda essa coisa e enxergou esse tipo de serviço que, se você prestar bem, ele fica na memória, não sai mais. Sim. Sem tirar a parte financeira, econômica da coisa, não. A parte humana da coisa, dos negociantes, da fibra, da possibilidade, da crença que um presidente da República tinha que aquilo seria entregue, é uma coisa impressionante. E ele que confiou em um outro grande nome que te inspira muito, que é Dovílio Ometo. Pois é, né? Pois é. Que depois veio fazer a cirúrgica aí. Exatamente. É um negócio. Tive contato com esses senhores, um respeito tremendo e aprendizado. Eu encontrava o seu Mário lá no Mirante, quando era ainda estudante, eu gostava de ir lá. E ele, acho que o lugarzinho de retiro dele, de pensar um pouco, era lá. Encontrava com ele e ele me chamava: menino, vem aqui, vamos conversar um pouco. Era uma coisa interessante, viu? Falamos já da sua passagem pelos governos do Salgô, do Luciano Guidotti e João Herman Neto. Show de bola também, né? Foi um governo que trouxe mudanças para a cidade, não foi? Sabe o que é? Inovou na época. Toda a história é contada por quem vence a história, né? E se a gente for considerar isso, às vezes são os interessados nelas que escrevem, né? E se são os interessados nela, vão puxar a sardinha para o lado deles. Eu acho muito lógico isso, até. Mas desnudar essa coisa, tirar e ver quem foi, quem não foi, é muito difícil. O João teve a sua parte de, vamos dizer assim, de quebrar alguns nós daquilo que se chama propriedade, do patrimônio, etc.
que eram donos da verdade. O que eles falavam era perigoso. Não vai contrariar, era pior que quando você contrariasse a igreja. Era pior, né? Entende? Aí vinha represália, vinha geladeira, você ia parar nos lugares meio frio, né? Não era muito bom, não. Entrar em fria nesse tempo não era bom, não. Nem agora, né? Você foi secretário de? Planejamento. Planejamento de João Herman. Porque nesse tempo a cidade atingia 200 mil habitantes e ela passava a ser uma cidade de tamanho médio. Como cidade de tamanho médio, o Ministério das Cidades determinava que ela deveria ter planos diretores. E eu participei de todos eles, quase, né? Entendeu? E aprendi, sei onde é que a saída, eu sei onde é que é a saída de Muvuca, você não sabe da brincadeira. Não, como é que é essa brincadeira? Quando o João Herman entrou na política e foi vencido pelo Machado, foi uma coisa difícil. Isso em 88? Foi uma coisa difícil, mas ele não sabia. O João Herman um dia encurralou com uma pergunta, falou, o senhor sabe aonde é a saída para Muvuca? Ele não sabia, entendeu? Mas tinha outros, né? Eram piadas políticas da época, né? Muito bonitas. Mas que ficaram marcadas, né? Ficaram marcadas para a história. Que legal, que assim joia. Como o Luciano por exemplo, você sabe que o estádio municipal foi desenvolvido no governo do Luciano, né? Começado no Salgur, desenvolvido no Luciano. Lá eu tive um mestre. Aliás, os meus melhores professores ainda foram pedreiros. Eu aprendi muito, né? Porque você só trabalhar pensando, projetando é uma coisa. Mas você saber que projetar com aquela coisa lá, com aquela ferramenta, no dia de chuva, ou no dia de sol, com gente que não sabe fazer concreto, e a coisa muda um pouquinho, entendeu? São 3.600 metros de estaca pré-moldada no estádio. Nós fizemos. Puxa vida. E o nome desse pedreiro era o René Zocante. Quero prestar uma homenagem para ele aqui. René Zocante. René Zocante, legal. O meu querido Walter Naime conversando com a gente no programa de hoje. Estamos aqui revivendo, não é, muitas histórias de Piracicaba, e a principal aqui, na verdade, é a história do Walter Naime, que está sendo trazida hoje de uma maneira mais aberta, mais, digamos assim, abrangente, né? Contando um pouco a história dessa figura muito querida de Piracicaba. Eu costumo dizer que Piracicaba tem vários nomes que são estruturais, que são alicerces, já que nós estamos falando de arquitetura, eu vou usar o termo, nomes que são alicerces, né, na sustentação do que Piracicaba é hoje. E um desses nomes, com toda certeza, é o querido Walter Naime, que volta daqui a pouco comigo com mais um bloco dessa nossa entrevista hoje aqui no nosso Néder Especial, mais do que especial. A gente já volta. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Nós estamos de volta com mais um bloco dessa nossa entrevista com o arquiteto e urbanista Walter Naime, que com muita honra nós estamos recebendo no programa de hoje. Nesse bloco, Naime, eu gostaria de começar falando um pouco de projetos que são de sua autoria e que marcaram a história de Piracicaba. O que você traria de informações para a gente a respeito dessas diversas obras que nós vamos estar mostrando também aqui na sequência enquanto você comenta? Olha, Néder, a fase
Nunca é fácil chegar a alguma coisa positiva no início. Para você ter uma ideia, eu comecei fazendo em Piracicaba como funcionário da prefeitura. Alguém me procurava e eu fazia os projetos de casas. E muito pouco, né? Como eu disse para você, aquela dificuldade do número de casas todo mundo caía lá com o Dr. Fausto, com Paulistinha, e complicado. Era uma verdadeira barreira. E o Salgu apoiava totalmente porque eram profissionais bons e serviam de conselheiros para a própria administração. Então eu vim para cá e lá na prefeitura acabei fazendo uma coisa que tive o prazer de projetar a antiga estação rodoviária. Foi o meu primeiro projeto aqui de ordem social. E ele era acima dessas daí. E nem São Paulo ainda tinha uma estação rodoviária, pra você ter ideia. Puxa vida. Depois que eu fiz esse projeto, o conceito do projeto chegou a São Paulo e alguns colegas de turma meu vieram até o meu escritório fazer consulta como que eu conduzi o projeto. Então, nesse projeto da rodoviária que foi feito aqui, vieram alguns colegas de turma meu procurar subsídio para ver como é que se projetava uma estação rodoviária, que eu também sofri para fazê-la, é claro. Bom, a gente fala, como é que foi que surgiu esse projeto? Buscando, não adianta você pensar que ele vem sozinho, né? É 95% de transpiração e um pouquinho de inspiração ele chega. Mas eu tive esse orgulho de lembrar do Milton, mais outros dois colegas que levaram para lá subsídios. Claro que o projeto de lá seria 10 vezes maior, 10 vezes melhor, né? O orçamento era muito superior ao nosso aqui. Depois foi demolida por uma necessidade de crescimento da cidade e passou-se a outra, onde ela está atualmente. Nesse meio tempo, até quem ficou o prefeito da cidade foi o Alberto Cury. Não sei se você tem memória para isso. E o Alberto era um construtor que também estava construindo o Comburba, para você ter ideia. Então era a família Cury, o Fausto. Eu tenho lembrança, quero deixar aqui também, a lembrança honrosa dos meus amigos, o Reynold Clark Álvares, o Israel Nobre Gil, o José Mil Mendes Campos, o Eduardo Guide, todos os arquitetos que vieram depois um pouco da gente. E aquilo só valorizava o trabalho da gente, sabe? Porque ninguém melhor que um colega quando reconhece um trabalho seu como bom, né? Mas eu estava falando do trabalho em equipe de arquiteto. Sim. No trabalho em equipe, você chega com um tema, ele é distribuído para 3, vamos dizer assim, faz-se os 3 alguma coisa, junta-se alguma coisa dos 3, tira-se um conceito e depois o principal, que é o respeito que quem não ganhou tem para admitir que aquele outro é o melhor deles, entendeu? O trabalho em equipe é uma coisa mais ou menos que ela perde a tal da liderança, do bom, do ótimo, sabe? Do craque, né? Sim. É que nem futebol, mesma coisa, né? O cara marca o gol, mas não viu quem passou, né? É aí que está. Todo o conjunto tem que ser valorizado. É uma soma de atitudes bem intencionadas e que lá no inferno tem alguém lá também. Bem intencionado. Agora, além da rodoviária, tivemos uma série depois de obras importantes. A escola de música, graças a Deus. Onde é hoje a escola de música? Ainda ela existe. É onde está lá, aquele prédio da Santa Cruz. Isso. Tem o Jornal de Piracicaba aqui no centro. Eu tinha muita amizade com o Lúcio, que me deferiu a grandeza de projetar para ele. Era de barro a fachada do prédio. E eu consegui fazer umas coisas boas lá dentro, sabe? Ficou bonito. Depois a Farmácia do Povo, que hoje
tem a continuidade do Cansado lá, dirigindo esse grupo fantástico que é Piracicaba, né? É um grupo de gente, de expoente. Exatamente. Família Cansado, uma referência que nós temos hoje, graças a Deus, nacional, né? Nacional. No ramo da farmácia. Foi sim. Depois tem os outros projetos feitos lá na construção da Exalc, mais uns 5 blocos, né? Fizemos a civicultura, fizemos a biologia, fizemos as sementes, projetos todos vieram de Brasília, sabe? Então aí ainda funcionando bem, graças a Deus. O de insetos, né? E principalmente de solos, que há pouco tempo o Queiroz teve a felicidade de lançar o livro da vida do nosso amigo Guido Ranzani, né? Esse baluarte que estudou tudo que era barragem de terra do norte, do nordeste, tudo. Conhecia bem as coisas. E era amigo, além de amigo, era um profissional respeitadíssimo na federação, né? E lá estão as obras dele, né? Vamos ver, tivemos a sorte de ter gente, porque nada é feito sozinho, viu? Você pode ter um pensamento, mas esse pensamento se traduz numa palavra, e a palavra, se você não conseguir transformar ela em ação, vira nada outra vez, né? Então, eu reconheço que isso aí precisa ser fundamental. Fundamental. O senhor tem obras importantes na cidade e tem projetos também que ainda não foram implantados, mas que seriam revolucionários se estivessem sendo colocados em prática. Vamos começar pela ponte de 2 andares. Como é que é a ponte de 2 andares? Você foi buscar isso aí, né? Poxa vida. Pois é, naquela época parece que os recursos para fazer coisa na cidade, eles eram muito pequenos. Então a gente ficou buscando um jeito de não gastar e fazer coisa boa. Nesse tempo era Adilson Maluf o prefeito, e a gente... Quem mais? Pacheco Chaves era o mandante da política estadual, federal, né? E a Chácara Nazaré era o ponto favorito de Lacerda, não sei se você sabia disso, né? Coelhinho, ali se reuniam as coisas. E nesse tempo, parece que viu na gente também um certo ar de querer ser político, sei lá o quê. Falavam. O Coelhinho, por exemplo, chegou a me convidar para ser candidato a prefeito. Mas eu não tinha realmente nenhuma aspiração para isso naquela época. Não tinha formação ainda total para dirigir uma cidade, sinceramente. Hoje que eu acompanhei tudo que essa história que você está ouvindo, eu posso dizer que tem um pouco mais, mas ainda falta bastante, sabe? Então, eu venho falando para você que quais são os pilares de alguma coisa quando a gente quer ter êxito em alguma coisa. É que sempre quando a gente vai fazer alguma coisa, você tem que pegar uma representação. Eu, por exemplo, pego a representação do seu nome, pego a representação de mais 2 jornalistas, pego a representação, então eu já tenho um poder para sentar numa mesa com 5 e não mais sozinho. Da representação, você parte para quê? Você parte para um, você vai arrumar um jeito de ter um controle. Com esse controle, você parte para outra mesa de jogo, que se chama poder. Do poder você vai para comando, para comandante e depois para sênior, que você vai acabar sendo o senhor, né? O domine. O nome. A ponte de 2 andares seria onde? É aquela mesma ponte. É aquela lá? Aquela estrutura aguenta, porque ela foi feita pelos irmãos Rebouças. É onde é a ponte do Mirante. A ponte do Mirante Mirante dos irmãos Rebouças.
É dos irmãos Rebouças. Aquelas bases sustentaria a bandeja de cima, entendeu? Sustentaria 2 andares. 2 andares. Então, e chegaria no lugar em que todo o congestionamento que tem na boca da ponte acabaria. Ela lança lá na Carlos Botelho, não, aquela avenida... Avenida Armando Salles. Não, do lado de cá, ela passa por cima da Armando Salles e vai na Tiradentes. E lá do outro lado ela vai parar naquela avenidona, não a Presidente Kennedy, outra. Aquela. Armando César, não. Não. A principal de lá, que é a saída para São Pedro, né? Rui Barbosa. Rui Barbosa, também não. isso mesmo. É. Obrigado. Pois é, ainda a nossa memória, apesar de não estar muito congelada a 19 graus, ainda está mais ou menos fresquinha, Tá sabe? certo. O viaduto da Moraes, como é que é esse projeto? Viaduto da Moraes, isso era uma ideia muito antiga, em que a Moraes não podia cruzar com a Independência. Aquele ponto ali é meio crítico, até hoje. Tem que parar na subida, um monte de coisa. Então, lá ali também seria uma obra que você levantaria o leito da bandeja de cima, lá da Rua 15, passaria por cima da Moraes e ia sair lá na frente. A Moraes passaria por baixo direto, desafogando o trânsito. Um pouquinho de coluna e umas lajes. Poderia ser feito. Era uma ideia, né? Ideias a importantes. gente ficava procurando essas ideias, sabe? Agora, eu vi um dia um projeto seu para a Praça José Bonifácio. Uma coisa linda, né? Seria uma revolução naquela área central de Piracicaba. Quando a CIP lançou a remodelação e o remanejamento da área central, surgiu a vontade de fazer um projeto, porque uma cidade, ela é vista pelo seu coração também, né? O italiano chama Cuore della Città, é o centro. O cartão de visita, né? Até Tietê tem uma praça que deslumbra a gente, né? Você já viu falar? Já toda conheço. Cheia de flores, toda cheia de passeios, etc. Era uma beleza. Aqui a gente não tem esse prazer, é capaz da gente... Tinha estacionamento subterrâneo nesse projeto, sim, né? A gente aproveitava fazer um túnel que chegasse por baixo da Praça José Bonifácio, já era estacionamento embaixo, em cima ficaria todo o platô do mesmo jeito e subiria então, vamos dizer, um shopping center. Shopping center. Deixando a parte de baixo toda livre, entendeu? Puxa vida. Era uma obra, vamos dizer, que o governo municipal não teria chance de fazer. Teria que pegar parceiros, né? Mas pela parceria PPP, parceria público-privada. Olha, eu estou muito feliz em estar aqui com o Naime, e o Naime, ele tem uma empresa que é referência nacional, em Piracicaba tem uma história maravilhosa, que é a Construvana. Quantos anos já da Construvana? Já tem mais de 50. Mais de 50 anos já. Está viva. Fazendo prédios, obras? Não. Nós derivamos por parcelamento de solo. Ah, tá. Fomos fazer projetos de loteamentos, Rio Claro, Santa Gertrudes, Botucatu, Santa Bárbara, aqui diversos. Então, a gente mudou de matriz, entendeu? Entendi. Isso porque a gente vê que toda construtora grande acaba condenando o seu chefe para a morte, sabe? É uma máquina de moer. Então, tentando modificar um pouquinho a matriz, nós partimos para isso aí. E até hoje a gente está aí, graças a Deus, já fizemos... Muito na região de Santa Terezinha também, né? Muitos trabalhos de loteamento. 1.500 lotes. Puxa vida. 3 fases de loteamento. Nós temos aqui também, o meu filho está tocando também o outro. E não sei se você sabe, mas você acompanhar um lote que você projetou,
é por uma vida. A gente pensa que é fazer, vender, não é. É um filho, né? É um filho. Sim, senhor. É um filho. Você tem que cuidar para que não jogue lixo nele. Você tem que fechar. Você não pode deixar ninguém entrar lá para fazer besteira. Nem a horta dos outros, nem a sua. Para que não alguém... é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Walter Naime lançando o segundo livro quando, hein? Tô sabendo que já é para rodar, hein? A impressão do segundo livro, a edição desse segundo livro. O primeiro livro foi um sucesso, né? Eu tive o prazer de apresentar o lançamento desse livro, que é Do Começo ao Fim de um Começo. Temos a imagem aqui para você. E agora o Walter prepara o segundo livro de crônicas também, não é isso? Todas. Nesse aqui consta as 40 crônicas. Eu tenho mais ou menos crônicas da cidade, umas 220, 230. Essa vez eu vou publicar 50, entendeu? Maravilha. Mais 50 crônicas. Não tem ainda a expectativa de que época que você vai lançar? Ainda não tem. Quero fazer força de lançar esse ano ainda, né? O Néder ainda, hoje mesmo... Falamos sobre isso, né? Não, entreguei uma para você, que saiu no jornal de ontem. Exatamente. Comemorando o aniversário da cidade. Exatamente, comemorando o aniversário da nossa querida Piracicaba. Walter Naime, uma alegria tê-lo aqui com a gente. Eu fico feliz e acho que essa nossa conversa ela vai ser muito bem assistida e compartilhada pelos nossos queridos amigos e amigas. É uma referência nacional que nós temos o orgulho de ter em Piracicaba. Então, como eu costumo dizer, de Piracicaba para o Brasil, a sua referência, o seu trabalho, as suas obras, os seus estudos, os seus projetos nos orgulham e honram muito todo o nosso povo e abrilhantam a nossa cidade cada vez mais. Alegria tê-lo aqui com a gente. E vamos marcar em breve o seu retorno, porque essa entrevista aí podia ficar até amanhã cedo conversando, que não seria demais, de nenhuma maneira, tá bom? Ô Néder, eu fico comovido pelas suas palavras e, sinceramente, eu fico lisonjeado e nunca esqueço dos meus companheiros de trabalho que atuaram comigo. Quero agradecer a oportunidade que eles deram de eu poder trabalhar junto com eles e agradecer a cidade que me recebeu de mãos abertas, carinhosamente, entendendo o meu propósito. Até hoje, com grande alegria, me coroando com essas suas palavras que são de ânimo. Eu ainda continuo trabalhando, acho que vou continuar até o finzinho da minha vida desse jeito, querendo bem a todos e a minha cidade principalmente. Obrigado, Neto. Que assim seja. Amém. Amém. Abração. Obrigado a você, ao nosso Câmara. Obrigado. Obrigado, querido. E nós vamos finalizando essa edição do Néder Especial, aqui nos estúdios da produtora Engenho 7, agradecendo o seu carinho, agradecendo a sua atenção, convidando a você a nos acompanhar na TV e também na internet, no canal Néder TV do YouTube. Fique sempre com Deus. Tchau, valeu! Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Néder Especial.